Oi, pessoal, bom dia. É assim que a filhinha de uma amiga minha que é casada com um coreano, lá na Coreia, lógico. Não, lógico não, poderia ser casada com um coreano aqui, tem muitas, né? Mas eles moram lá, ela foi pra lá e eu gosto muito dela. Peço até vocês que sigam, é Nana, Jin Jai Family, muito lindos, muito lindos. Bom, a filhinha dela sempre cumprimenta o público da mãe assim: oi, pessoal. Aí eu imitei. Pessoal, é o seguinte, eu já tinha feito uma promessa a mim mesma de dar um tempo de lives aqui no Instagram. O público do Instagram é um público mais resistente. Ou não sei se é um Instagram que, como eu não pago nada, que não multiplica meus vídeos como deveria. Vou dar um jeito nisso ainda hoje. Mas assim, vamos lá. Tem uma música que eu acordei com ela hoje na mente, sabe? Depois de ver algumas coisas ontem, agora de manhã cedo, eu amanheci com essa música. Vamos fugir deste lugar, baby. Agora eu vou mudar. Quero fugir. Onde quer que a paz esteja, eu pretendo ir com você. Maluquice, né? Mas é isso, gente. É um desejo imenso de sair daqui. Gente, eu tinha que falar sobre isso. Me desculpem se eu retorno aqui para falar de política. Muita gente não gosta. Eu não estou nem aí. Quem não gostar, sai da live. Mas eu vou falar de política. Eu vou falar daquilo que me dói. Eu vou falar daquilo que me incomoda enquanto cidadã, enquanto mulher inteligente que sou, enquanto ser humano útil para a sociedade, culta. Eu tenho que falar. Não estou me autoelogiando, não. Eu estou dando a César o que é de César. Só isso. Porque, gente, o que ontem aquele grupo do Centrão, basicamente do PL, fez foi um deboche contra o eleitor brasileiro, contra aquele eleitor que vota num presidente, seja ele quem for, imaginando que ele vai fazer o melhor para o país. O que não foi o caso no último governo. Pelo menos para as pessoas sensatas, as pessoas que têm um pouco de consistência, né? Que não tem dificuldade de cognição. Para essas pessoas não, mas para essas pessoas sim. Mas quem tem essa dificuldade de entender, de ler, de cognição, que só tem ódio no coração, que só pensa dentro da sua caixinha, daquilo que ela quer, porque ela acha que é o melhor, e não interessam argumentos. Tudo bem, eles fizeram até bem. Mas, gente, eu não posso conceber, quer dizer, eu não tenho direito, mas eu não posso aceitar. Quando eu digo eu não posso aceitar, é dentro de mim mesma. Eu não concebo um grupo de políticos levantarem uma bandeira para fazer uma homenagem a um homem louco que está abrindo uma guerra declarada contra o Brasil. O pior de tudo é que essa guerra que ele impôs contra o Brasil não é uma guerra por questões econômicas, porque economicamente o superávit americano em relação ao Brasil é imenso. É imenso. Eles praticamente importam a nossa laranja, as nossas aves, ovo, enfim, carne. Então, eles têm um superávit com o Brasil enorme. Então, ele não abriu uma guerra tarifária pensando na questão econômica do país mesmo, porque lá, e eu tenho amigos, posso lhes garantir que vivem lá, me dizem isso. E me falam de suas decepções ao terem votado no outro presidente. Mas isso é história para depois. Mas o fato é que isso está afetando a questão comercial nos Estados Unidos também. Vocês querem saber uma coisa que eu vou dizer? Eu sou ignorante no assunto, mas eu leio. Eu vou arriscar dizer que eu não tenho o menor medo
dessa guerra tarifária, porque o que não falta aqui é gordura para a gente queimar. Nós temos uma riqueza de produção inacreditável. Se não for fazer negócio com os Estados Unidos, faz com a China, faz com o Japão, faz com o jebe-jebe. Os Estados Unidos não podem ficar se vendo como o único país do mundo. Ele não é o sol do nosso planeta. Aliás, os próprios americanos já tomaram consciência disso. O que este homem está fazendo é uma loucura. Agora, um bando de palhaço. Quem tirou a bandeira do bolso foi aquele deputado. Eu não sei como é que as pessoas votam no sujeito daquele. Eu tenho a impressão que eu estou vivendo num país de maluco. Principalmente São Paulo. Eu tinha 2 viagens marcadas, estou desistindo. Eu não vou me sentir bem. Me perdoem, meus amigos paulistanos, Marília, Lília, pessoas que eu amo tanto, sabe? Mas que eu gosto. Minha irmã que mora em São Paulo, mas essa não conta muito, porque acho que ela deve estar satisfeita. Mas, enfim, a gente precisa ver o seguinte, gente. O que está acontecendo é uma loucura. Sabe como é o nome desse deputado que tirou a bandeira para homenagear Trump naquela maldita reunião de ontem? Para exibir para o Brasil, se transformar em chacota nas redes sociais. E eu vou ser uma delas, já comecei a postar hoje de manhã. Porque eu tento conscientizar algumas pessoas. Tem algumas que estão lobotizadas. Há algumas que estão completamente no transe. E quando você está no transe, a gente tem que deixar. Eu não vou entrar nessa, sabe? Mas tem pessoas que dizem coisas, como aquela pessoa, não afetando a todas e não desrespeitando. Não tem gente que fala em línguas lá na igreja evangélica. Não estou desrespeitando, porque eu tenho amigas que falam, acho bacana e tudo mais, mas eu fico assim meio desconfiada. É como se essas pessoas estivessem falando em línguas e gritando, que elas nem sabem o que estão dizendo. Me perdoe mesmo, porque eu amo todas as religiões, eu frequento todas as igrejas, tenho amigas de todas as religiões e quando me chamam para alguma coisa lá, eu estou lá. Agora, a gente precisa ter uma consciência minimamente cognitiva legal. O nome do deputado é Delegado Caveira. Por aí você tira. Eu, para votar, não que o nome diga alguma coisa, tá? O nome não diz nada, mas não é um nome, é um apelido. É um codinome que ele tinha quando ele era delegado e considerado um delegado horrível. E nessas pessoas, o povo colocou o seu voto. O povo colocou a esperança em quê? É isso que eu quero saber. Em quê? Atenção, não estou aqui para defender a esquerda, eu estou aqui para defender ou ir contra o que está errado. Trump entrou numa guerra no Brasil não pela questão econômica. A guerra dele contra o Brasil é uma questão ideológica dele. Ele criticou o nosso PIX. Ele disse que o PIX é um desfavor, como ele disse, para isso e aquilo. Sabe por quê? Que ele está detestando o PIX? Porque as pessoas no Brasil deixaram de usar mais o cartão de crédito com a bandeira Mastercard e Visa, que são deles, para usar mais o PIX. Eu quase não uso bandeira nenhuma. Hoje em dia eu estou usando cartão para coisas muito mínimas, tá? Eu uso meu PIX. Eu prefiro pagar logo, não ficar com dívida, porque a coisa está ficando difícil para todos nós. Então, esse cara impõe ao nosso país que suspendam, deem anistia ao ex-presidente, porque ele, sabe, tem uma relação de alter ego um com o outro. Eles são o espelho do outro. Bolsonaro tentou fazer aqui tudo que lá Trump fez, certo? Mas as leis americanas permitem que este monstro volte a se candidatar. A lei brasileira não. A lei brasileira não.
Então, assim, ele não pode entrar aqui. É como se seu vizinho, gente, eu dei um exemplo esta semana no YouTube, sabe? E assim, é como se o seu vizinho quisesse impor na sua casa as regras que ele quer. Como assim? Você paga seu condomínio. Você tem uma cultura na sua casa para viver bem nela. Você mobilia a mesma coisa que seu vizinho bater na sua porta e dizer assim, ó, de agora em diante eu não quero mais que você bote planta aqui pendurada na sua porta. Como assim? É minha porta. Não está afetando o espaço. Pelo contrário, está dando beleza, leveza, eu não vou tirar. Pior ainda, quando esse vizinho esmurra e diz, ó, você faz o que eu estou mandando, ou eu vou arrombar essa porta e vou quebrar tudo aí. Gente, é isso que está acontecendo. Se Trump estivesse abrindo uma guerra contra o Brasil pela questão econômica, e ele conseguisse provar que nós estamos prejudicando a sua economia, o Brasil teria que parar para repensar, rever a forma de fazer e acabou-se. Vamos usar a diplomacia para que consigamos chegar a um acordo. Mas não é isso que está acontecendo. Não é uma guerra tarifária. É uma guerra ideológica. É uma guerra porque ele acha que ele é o dono do mundo, que ele é o imperador do mundo. Ele não é porra nenhuma, me desculpem. Me desculpem sinceramente. Tá? Ele não é nada. É um cara que tudo do qual ele é acusado, todas as tramamóias dele, ele tem poder sobre o Supremo Tribunal lá. Ele ameaça, ele tira, porque o presidente lá tem muito mais poder. Quando ele tem maioria, ele tem muito mais poder. Mas aqui, graças a Deus, que o nosso presidente, além de ter o poder natural de um presidente, e tem se revelado um estadista, doa a quem doer, incomode a quem incomodar, dane-se. Que esses loucos intemperantes que se incomodam, sinceramente, eu estava fazendo uma live em outro canal, e uma menina disse assim, sua velha, pare de falar e vá lavar prato. Aí eu respondi o seguinte, olha querida, haters nas minhas lives, eu uso como material de trabalho. Sabe por quê? Eu pego a fala dos haters e transformo num conteúdo para fazer uma live. Obrigada, você acaba de me dar um conteúdo para falar da imbecilização humana, do etarismo, de todo tipo de preconceito que existe no país. Valeu? Ela sumiu. Mas olha como ela me chamou. Eu estava falando algo, não exatamente assim, porque era um outro momento, foi anteontem, exatamente dentro dessa questão da política e da cegueira. Cegueira intelectual, cegueira mental, cegueira... Eu fico pensando se realmente não houve alguma coisa sobrenatural na época da pandemia, que injetaram em algumas pessoas alguma vacina louca. Não estou falando da vacina da Covid, não. Alguma coisa sobrenatural, de um filme de ficção científica. Né? Que injetaram alguma coisa que as pessoas acordaram assim. Injetaram no mundo inteiro, no Brasil inteiro, melhor dizendo. Mas algumas pessoas não foram infectadas. Sabe por quê? Porque essas pessoas são protegidas. Por Deus, não. Pelo conhecimento pedagógico, pelo conhecimento histórico, pelo conhecimento técnico das coisas, pelo amor que essas pessoas têm ao povo brasileiro. Porque a questão, para mim, única e principal é esta. Um governo que cuide do povo. Nós vimos um presidente na frente das câmeras, nós vimos imitando uma pessoa morrendo sufocada. Eu vi, você também deve ter visto. Não viu, não? Você estava onde? Passeando? Assistindo novela da Globo? Porque o mundo se escandalizou. O mundo se escandalizou. Nós tivemos um homem que as famílias foram... Uma pessoa foi pedir ali naquele curral que ele fazia ali. As pessoas estão querendo encontrar o corpo de seus parentes mortos, ao que ele respondeu. E eu lá sou coveiro? Eu sou Messias, mas não sou Jesus. Claro que não é Jesus.
Claro que não é Jesus. Jesus não está se agradando disso. Está dando bem corda. Está dando bem corda. Aí vem a segunda ideia. Manda o filho dele para os Estados Unidos. Dá uma mesada de 1 milhão ao filho. Já foram 2 milhões enviados para o filho fazer campanha contra o Brasil. Trump, um presidente que não conhece nem as questões internas, deve ter ouvido dos seus assessores tão tapados quanto ele sobre as mentiras ditas pelo Brasil, através de quem? Do Eduardo Bolsonaro. Pelo menos o Flávio em silício já arrumou as malas e já foi para Portugal. Ou seja, a família está debandando. Não sei se ele foi embora para Portugal ou se ele foi passear em Portugal. Fato é que ele não está de férias, pediu uma licença e foi com a família. Não me interessa também. Se ele foi ficar por lá, eu vou ficar muito aliviada. O povo brasileiro vai ficar livre de uma plantação de abacaxis. Aí eu pergunto, pessoal, o que Bolsonaro fez com esses filhos dele? Ele usa os próprios filhos como escudo. Ele está expondo o Eduardo Bolsonaro, que está muito mal na fita na justiça brasileira. Porque aqui, com todos os diabos, a justiça ainda tem um poder. Tem um poder. E aí eu fico pensando, como é que eu não fico pensando como mãe, eu podia estar na situação que eu tivesse. E eu jamais mandaria minha filha resolver isso para mim em outro lugar, sabendo que ela poderia correr riscos. O Trump não manda aqui dentro, ele mal está mandando nos Estados Unidos. Ele tem encontrado governadores que estão peitando o Trump de uma forma absoluta. Então ele não pode querer vir trazer o ódio dele, a imbecilidade dele. Um homem que disse, porque eu li, um homem que disse que uma mulher ele conquista pela vagina, que ele pega uma mulher pela vagina. Um homem que disse que ele só não pegaria a filha dele, porque é filha dele. Olha a cabeça deste monstro. Este monstro se tornou o presidente do país considerado a maior democracia do Ocidente, só que não é. Ele está transformando os Estados Unidos numa grande ditadura. E o povo não está silenciado, não. É porque a mídia não deixa que vocês vejam as imagens. Mas meus amigos mandam e dizem para mim, olha, é melhor você não mandar. Eu tenho um green card aqui, não quero confusão. Mas mandam e eu vejo. Então, assim, esse cara é um louco. Da mesma forma que quando o Bolsonaro esteve numa entrevista que brigou com aquela deputada lá, ele disse na cara dela que ela estava defendendo prisão para os estupradores, pererê, pererê, pererê. Ele disse, ela não estupro você porque você é feia. Ou seja, o código de ética de Bolsonaro é estuprar pode, desde que a mulher seja bonita. É isso? Bom, eu sou uma especialista em análise do discurso. Quando ele diz a uma mulher, eu não estupro você porque você é feia, ele está dizendo que ele é capaz de estuprar, ele gostaria de estuprar, mas o que prende a ele, o que o prende é a feiura dela. Se ela fosse bonita, ele até estuprava. Até hoje não ficou explicado o que é que ele foi fazer numa casa de meninas, naquele lugar lá, naquele bairro lá, escondido. Quando veio à tona, ninguém sabe, ninguém viu. Acho que até a justiça brasileira resolveu nem mexer muito, porque é tanta sujeira, é tanta merda jogada no ventilador do governo daquele homem. E outra coisa, um bom jogador, um grande atleta, ele aceita a derrota. Porque quando você entra numa briga, você entra para ganhar ou perder. Perder também é pedagógico. Perder também nos faz crescer como seres humanos, como pessoas, sabe? Então, uma família que não aceita a derrota, foi assim que ele educou os filhos. Eu tenho a impressão que aquela filha dele, coitadinha, aquela menina
ela é silêncio. Você olha para a menina, as poucas vezes que eu vi, e você vê que a menina tem alguma coisa que ela trava. Morro de pena dela, de ter a mãe que tem um pai louco. Então a gente precisa entender que tem que escolher o lado do bom senso. Não é por você amar a esquerda, não é por você amar a direita, mas é você entender o que a direita tem feito nesses últimos tempos, nesses últimos dias no país. Gente, eles queriam dar um golpe militar para nos escravizar. Nós nos transformaríamos aqui numa ditadura cruel. Um presidente que tira do Ministério da Saúde o Mandetta. Mandetta é um rapaz que eu conheço aqui, um jogador do Bahia. Ele tirou o Mandetta, um médico, um cara que estava conduzindo a pandemia da forma correta, seguindo a ciência, seguindo as orientações técnicas dos seus superiores, e colocar no Ministério da Saúde um estrategista de guerra. Ora, minha gente, um cara que foi para as câmeras e disse, depois de ver aquele absurdo em relação às vacinas, ele disse que o comandante dele mandava e ele obedecia. É um soldado raso. Eu não sei como é que aquilo é estrategista. Ele é um estrategista eleito pelo povo a deputado. Que povo é esse? Que alimenta o monstro que vai lhe destruir. Eu vejo a relação dos bolsonaristas com a família Bolsonaro. Assim, a família Bolsonaro, os bolsonaristas são o criador. E a família Bolsonaro é a criatura que está destruindo a própria família, que quer destruir a justiça que tem segurado as nossas ondas legal, que quer destruir o povo brasileiro porque eles não gostam da gente. Foi ele quem disse, eu ouvi, eu não carrego o soldado morto. Como assim? Se você estiver ali, numa guerra, no fronte, você tem um amigo ao seu lado, o amigo toma um tiro. Eu não consigo me ver, Rosana, não procurando de alguma maneira salvar este amigo. Mas ele diz que não carrega soldado morto. Mas ele é um soldado morto que quer ser carregado pelo povo brasileiro. Que incoerência é essa? Como é que você se deixa manipular a tal ponto? Que tipo de ser humano você é que aplaude Trump? O homem que está trazendo problemas sérios para o Brasil. Você acha o quê? Que Trump vai conseguir fazer com que Bolsonaro volte a presidente do Brasil? Não. O povo brasileiro pode até trazê-lo de volta quando ele se tornar elegível. Mas Trump não. E a nossa soberania? Onde é que está o pátria acima de tudo, família acima de não sei o quê? Gente, pátria acima de tudo não bate continência para a bandeira de outro país, principalmente de um país que fez de nós a vida inteira o quintal deles. Então a gente precisa entender quem é que você quer, para quem você quer bater continência. Para o vizinho que joga as cascas de frutas sujas dele no seu quintal para você limpar? Para o vizinho que bota música alta 2 horas da manhã, pancadão para você não conseguir dormir? É para esse que você vai bater continência? Sinceramente, cada um é livre. Concordo com quem estiver pensando aí. Todos somos livres para batermos continência para quem quisermos. Mas vocês têm que entender que quando vocês batem continência para uma bandeira alheia à nossa, ainda mais uma bandeira americana que abriu guerra contra nós para querer criar leis e regras dentro do nosso país, é a mesma bandeira que, se vencesse, porque não vai querer em breve
determinar até o nosso salário. E aí, meus amigos, vai ser lindo. Vai ser lindo. Sim, eu tenho 68 anos. Tenho. Com muito orgulho. Desde os 17 que eu sou uma mulher politizada. Aprendi com grandes professores que a ditadura exilou, que foram viver na França, na Inglaterra, na Finlândia, e lá ficaram e não quiseram mais voltar, que foram diretores e reitores das universidades de lá, grandes professores. Eu conheci de perto o professor Milton Santos, o maior historiador deste país. Tem pessoas aqui, porque agora tem uma avenida, Avenida Oceânica, que era Avenida Oceânica, um bairro de rico, da creme de la creme. Mas nem todo rico é imbecil. Então, assim, mudou aquela avenida, agora é professor Milton Santos. Eu tenho uma pessoa que mora ali, na zona da riqueza, que me diz assim, não gosto desse nome não, pra quê? Não sei nem quem é esse homem, tá aí o problema. Não sabe nem quem é esse homem. Como não sabe nem quem é Bolsonaro, nem a história de Bolsonaro. Que fazia tratativas com os soldadinhos rasos iguais a ele para jogarem bomba no lugar onde fornece água para o Rio, para Brasília, para Brasília ficar sem água. Então, esse homem foi expulso do exército. Vocês estão cansados de saber. Mas parece que tem gente que gosta. Sabe por quê? Me desculpem a sinceridade. Na minha cabeça é assim. Como professor, e vou lhes dizer por quê. Os semelhantes se atraem. Os professores, eu como professora, eu via como é que as salas se arrumavam. A galera que queria esculhambar ficava ali. A galera que não queria prestar atenção a nada, queria usar o fone com o cabelo na frente para esconder de mim, ficava acolá. A galera que copiava tudo se juntava aqui. A outra que queria tirar pergunta se juntava aqui. Eles se aglomeravam como iguais. E assim cada um escolhe a bolha onde quer ficar. Sua bolha está cheia de oxigênio contaminado por uma política nefasta, doente. Por uma política que bate continência para a bandeira americana, que a vida inteira nos dominou, nos alienou, inclusive a mim. Até eu descobri que aquilo não era a minha história, era uma alienação. Eu descobri isso aos 19 anos. Sabe quem me ensinou tudo isso? Um colega de 20. A gente se sentava para ver o pôr do sol, ele levava o violão dele, ficava a galerinha ali, e ele ia falando as coisas e a gente ia aprendendo com ele. Uma pessoa linda. Paulinho, que desapareceu na ditadura militar de uma forma brutal. Sabe, uma pessoa linda. Sabe qual era o pecado dele? Conhecia a história, sabia falar, conhecia os meandros dos esgotos no Brasil e no mundo. Para encerrar, eu vou contar uma história a vocês. Nós importamos a vida inteira aqueles filmezinhos, aquelas séries americanas, Papai Sabe Tudo, Dinho é um Gênio, uma família que não brigava, era uma família que não tinha o menor problema, era uma família que os netinhos amavam a vovó, davam boa noite, terminava assim, boa noite, vovó, boa noite, Neuriene, boa noite, Joy, boa noite, outro cara, pelo que ele falava nas suas aparições na televisão, pela forma como ele se referia aos negros. Ninguém nunca viu, eu vi. E ele debochava, que acabar, o salário família tinha que acabar, que era por isso que o povo brasileiro é preguiçoso. Preguiçoso? Como é que você sobrevive com o mente dele, que é aquele que substituiria o Alcolumbre, está envolvido numa máfia como é que quando você faz, me esqueci o nome agora, porque eu não boto nada aqui preparado não, tudo é no improviso, viu gente? Não boto aquelas letrinhas para ficar lendo não, eu falo o que vem do meu coração. Licitações, me lembrei agora. Então assim, um cara envolvido em licitações até de R$60 mil.
aí a bomba de hoje. Porque todo dia aqui no Brasil é uma bomba. Sempre advinda da extrema-direita. Agora, sabe qual é a tacada do governador do Rio de Janeiro? Porque sabe que o Nicolas vai ser processado e talvez se torne inelegível pelas mentiras que ele pregou, inclusive sobre o Pix. Aqui mesmo, tem muita pessoa que é bem ignorante, que quando saiu aquela onda do Pix, a primeira vez ela estava em desespero, porque vai... Eu disse a ela, calma, isso não pode ser verdade, não vai ser verdade. Não creia nisso, siga. Mas, enfim, aí depois, Nicolas que faz, ele usa o IA para plantar mentiras. Ele vai se tornar inelegível. Inelegível, desculpem, inelegível, ele vai se tornar. Sabe qual é a sacada do governador do Rio? Está querendo convidá-lo para ser secretário de uma pasta dele e provavelmente o mandar aos Estados Unidos para que lá ele fique. Gente, é só você pensar. É só você pensar. Use seu cérebro para pensar. 2 patinhos estavam na lagoa. Os outros 2 patinhos chegaram, ficaram quantos meses para alguns, pelo menos para quem está indeciso. E sempre esteve indeciso. Uma gente que tem que soltar, porque prendeu um bocado de velhinha com a Bíblia na mão. Que velhinha com a Bíblia na mão? Acorda, as mulheres com 70, 71 anos hoje não são mais velhinhas com o pau na mão, não. Eles até uma coisa ousada, mas não vou. Vou respeitar quem está aqui. Tem até um pastor aqui, eu tenho que respeitar. Então, assim, o Lindenberg, não sei, ele próprio fez, gente, abaixa essa bandeira, que isso não vai ficar legal. Mas é a bandeira deles. Só não mostre. É a bandeira dele. Até que ponto o cara levantou de propósito? Ele falou de propósito para pensar que o PL tinha consciência cidadã? Nada, gente. Tudo jogo de cena, para mim. Não quer dizer que seja. Então, eu não consigo admitir um cara que seja homossexual, um cara que seja trans, um cara que seja o que for em termos de gênero, qual é a sua orientação sexual, qual seja, aplaudir a extrema-direita. Eles seriam os primeiros. Olha o que Trump fez com o grupo LGBTQIA+, querendo impedir que entre nas universidades. Eles têm que definir outro tipo de gênero, é masculino ou é feminino. Ele não pode ter carteira para entrar aqui, ali e acolá. E aconteceu mesmo aqui. Bolsonaro sempre disse que preferia ter um filho marginal a ter um filho gay. Eu ouvi. Aí você vê um gay votando nele. Negros. Eu não entendo como é que uma mulher negra, pobre, que luta para pagar suas contas no final do mês, porque os boletos chegam, tá? Os boletos chegam, certo? Que lutam para manterem seus filhos numa escola que a maioria delas de péssima qualidade por culpa do governo, que a gente precisa rever essa coisa da educação, e Lula precisa dar uma canetada. Um cara, ele fez assim, e logo depois ele pediu exoneração do diretório estudantil. Isso é gravíssimo, é a voz do estudante, é a voz do jovem. Tá? Eu fui professora a vida inteira e sei bem o quanto é importante, quantas discussões tivemos e conseguimos chegar a um denominador comum só para melhorar a educação naquele lugar. Então, assim, aí você vê, sabe, tanta coisa louca no prazo, não será longo, estejam certos disso. Que ele está ali. E Rosana está tentando regular o poder das mídias, porque tem crianças aprendendo a fazer bom. Que esses porões midiáticos que existem dentro da própria mídia, dentro dos próprios canais que existem, tem canais aí que eu soube que é como se fosse uma caverna, que esses jovens entram para aprender tudo que não presta, inclusive a hackearem nossos celulares e nos roubar. Então é nesse sentido que a justiça oh meu Deus, eu esqueci o nome do outro, uma pessoa linda, tem uma voz maravilhosa, Daniel,
Vou tirar esses, porque eu não sei qual é o segmento político deles. E também, se for o outro, pelo menos eles nunca fizeram, nunca levantaram bandeira. Beleza. Mas esses sertanejos novos que aparecem por aí, vou tirar João Gomes também, que ele não se mete nessa patifaria, não. Tá? Então, esses que estão aí, principalmente esses sertanejos que querem lacrar, tudo deles é lacrar. Vai lacrar no quinto dos infernos, porque vocês vão queimar no fogo do inferno. Disso aí eu tenho certeza. Gente, eu não estou julgando ninguém que tenha votado em Bolsonaro, eu estou julgando as pessoas que não entendem que ele era uma figura nefasta. Porque se você votou nele por consciência cidadã, porque você achava realmente que seria melhor, é justo. Eu chorei muito quando ele ganhou. Eu amanheci com o olho, eu tive derrame no olho de tanto chorar. Porque eu conhecia o cara, eu acompanhei tudo. Fugiu do debate político, apareceu um padre louco. Gente, uma coisa, um teatro, mambembe de circo. E cheguei à conclusão, disse, não, isso é o que o povo merece. Felizmente, ele não conseguiu. Aí não conseguiu por quê? Não porque ele seja um incompetente louco, mas porque as urnas não, o voto eletrônico, ele tentou de todas as formas, botou uma equipe do exército lá para verificar o voto eletrônico, aquelas máquinas, eles votaram e disseram que não havia nada, porque não há. Nossas urnas eletrônicas é uma criação nossa e ela é admirada no mundo inteiro. Esse pessoal levanta a bandeira para Israel. Nos anos 40, está até aí postado no meu feed, nos anos 40, os judeus, ciganos, negros, gays, iam tomar banho, dado a mãozinha com seu filho. Na câmara de banho, quando abria o chuveiro, era gás, e eles morriam. Hoje, na faixa de Gaza, as pessoas vão com os filhinhos na mão, pegarem comida. Olha, é a hora do banho. E aquela fileira, quando ligavam os chuveiros, eles morriam. Olha, estão dando comida ali. E os palestinos vão com seus filhinhos e são massacrados com tiros dados por Israel, que está fazendo muito pior com o povo palestino do que foi feito até com eles nos campos de concentração de Auschwitz. Então é preciso que a gente tenha um olhar mais contemplativo. Gente, por favor, eu vou pedir a vocês, se por acaso vocês gostaram dessa live, faz um comentário qualquer. Se vocês não gostaram, também façam um comentário. Aproveitem para fazerem esse comentário, aproveitem para compartilharem. Caso você esqueça por alguma razão, essa live vai ficar postada no meu feed de notícias. Por favor, copie. Se você achar que deva, se você concordar com as coisas que eu falei. Se não, não precisa. Eu gosto muito de sinceridade, certo? Eu não gosto de um amigo que concorda com tudo. Às vezes ele é o pior inimigo. Eu gosto de um inimigo que me mostra que é inimigo, porque contra ele eu sei lutar. Então, se vocês gostaram, se vocês admiraram, se vocês concordaram, por favor, compartilhem.